Olá, bem-vindos ao terceiro web seminário Formação Docente, Educação, Comunicação e Tecnologia. Desde já gostaria de agradecer à professora Juliana pelo convite. É uma honra participar pela primeira vez desse encontro online. É sempre bom poder compartilhar experiências de pesquisa com outros pesquisadores, professores, que também são interessados nessa relação da educação, da tecnologia, literatura e arte. Bom, como é a minha primeira vez, vou me apresentar um pouquinho, claro, né? Meu nome é Roberta, eu sou licenciada em Artes Visuais e mestre em Educação pela Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, no Rio Grande do Sul. E hoje eu faço doutorado em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu também faço parte do Núcleo de Estudos, Subjetivação, Tecnologia e Arte, da URGS. E desde 2017 eu participo do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Escrita Digital pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, meu objetivo com essa palestra, Narrativas Moventes da Educação, uma experiência de leitura com livro aplicativo Spot, é relatar um pouco para vocês algumas experiências e uma pesquisa que eu realizei com leitores infantis. E esses resultados, eles me levaram a perceber que existe um grande eco da tecnologia na literatura e na arte. Bom, como foi então essa pesquisa? O que foi feito? O título da pesquisa é Literatura Digital Infantil, Práticas de Leitura no Contexto Familiar. Ela se deu como uma dissertação, uma pesquisa de mestrado, que foi concluída em 2018. Quem tiver interesse pode escanear o QR Code, que está no canto superior esquerdo da tela, ou acessar o site da pesquisa, eliteforchildren.com. Bom, falando brevemente para vocês o que foi feito nessa pesquisa. Foi analisado como crianças de 3 a 10 anos de idade, eles leram e-books literários, que também pode ser chamados de livros literários digitais, no contexto familiar. Bom, primeiramente, antes de entrar no campo, né, eu fiz algumas entrevistas com as famílias das crianças, se eles tinham interesse em participar da pesquisa, e foi definido, então, 3 grupos de leitores, um menino de 3 anos, 2 irmãs, uma de 4 anos e uma de 7 anos, e o terceiro grupo, uma menina de 8 anos e um menino de 10 anos. Hoje, nessa palestra, eu vou conversar um pouco com vocês sobre a experiência de leitura com o livro aplicativo Spot. Eu usei 8 aplicativos nessa pesquisa de mestrado com as crianças, com as práticas de leitura, com as atividades de leitura, mas em função do tempo eu só vou falar um pouco com vocês sobre uma obra, né? Então essa obra ela foi lida só por 2 crianças de 8 e 10 anos de idade, por ser uma obra mais complexa que demanda outros tipos de estratégias de leitura e recursos multimodais mais complexos, eu só usei com as crianças mais velhas. As crianças mais novas elas teriam mais dificuldade para fazer a leitura. Antes de a gente conversar um pouquinho sobre a experiência, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre o que é o e-book e o book app. A gente vê muito, eu principalmente percebo um equívoco entre essa diferença entre e-books e book apps. As pessoas fazem confusão e eles têm grandes diferenças, né? Então eu acho interessante eu falar com vocês um pouco sobre isso. Vocês também podem me perguntar mais alguma coisa, eu vou ficar à disposição. Bom, os e-books
eu acho que todo mundo já leu alguma vez um e-book. Ele pode estar em PDF, ou ele pode estar num dispositivo móvel de leitura. A gente pode ler eles também em computadores, smartphones e tablets, mas eles são mais cópias e transferências de livros e obras físicas para o formato digital. Eles não têm tanta interatividade, né? Eles não têm interatividade, eles são estáticos. E o e-book, uma característica bem legal dele é que a gente pode dar zoom, né, nas letras, nas palavras, nas imagens, mas isso não confere tanto engajamento para uma criança que necessita de uma leitura mais lúdica, né? Como, por exemplo, esse livro que está na tela, A História Verdadeira do Sapo Luiz. Ele existe no formato físico e ele foi transposto para um e-book, né? Eles tiveram que trabalhar na questão do formato, né? Porque já diminui. Você tem uma obra impressa que são 2 folhas e você tem que juntar as 2 folhas para caber numa tela pequena. Então isso já gera uma diferenciação no momento da leitura. Então, falando um pouco sobre os book apps, né, que é o nosso objetivo aqui hoje, eles são programas computacionais ou aplicações e são projetados exclusivamente para serem lidos e executados em tablets e smartphones. A gente encontra os book apps principalmente em lojas de aplicativos da Android ou iOS, né? E como exemplo eu trouxe a Inventeca da StoryMax, que é uma empresa que iniciou como startup de book apps e hoje ela está despontando no mercado, né? E a Inventeca é bem interessante porque a criança ela pode gravar sua história a partir das imagens que ela vê. Então, depois que ela grava, ela pode ouvir a própria história a partir da própria perspectiva. Então, é bastante interessante, é um recurso pedagógico muito bom. E o Chomp, ele vem com uma característica também bastante inovadora, que a criança pode colocar o rosto através da câmera frontal e ser a personagem, como se fosse a co-criadora da história, né? Bom, apresentando para vocês um pouco também sobre outras obras que existem aqui no Brasil, eu gosto muito do Mistério do Senhor Gratos, que ele é bastante interessante porque ele simula, no momento que você entra no aplicativo, você dá entrada no aplicativo, você abre a obra, ele simula a criação de planos cinematográficos, então é como se você estivesse entrando dentro de um filme antes de começar a interagir. Então, como dá para perceber nas imagens, começa com o título, depois vai indo com um navio com tentáculos, um animal com tentáculos, até focar na personagem principal. Então é bastante interessante para quem tiver interesse em explorar ele, trabalhar em sala de aula. Com isso, percebendo e analisando essas obras contemporâneas que fazem uso de mídias digitais, eu comecei a perceber que, analisando as ilustrações também, né, a parte visual, que há um uso recorrente dos recursos da computação gráfica e conteúdos de software nessas imagens. Por exemplo, essa coleção iWild, que faz parte da iClassic Collection, ela só pode ser lida por enquanto no iOS. Tem em português também, eu acredito. O ilustrador César Samaniego, que é da Espanha, ele fez essas ilustrações todas no Photoshop. Então a gente vê isso, assim, é uma mudança também no meio de fazer a arte, o meio de transpor esses materiais,
modificar também, usar a tecnologia em favor no engajamento da leitura das crianças e dos jovens. Passando então para a minha experiência, lendo e interagindo com o Spot, falando um pouco dessa experiência com a literatura digital infantil. Como eu falei para vocês antes, essa é uma experiência que resultou do encontro com duas crianças, com a Ana Paula, de 8 anos, e Rafael, de 10 anos. Esses nomes foram trocados por questões éticas, esses não são os nomes verdadeiros das crianças. O que eu levei no momento de analisar os vídeos das interações das crianças com essa obra? Eu considerei os gestos, a interação corporal, as percepções e as falas espontâneas que foram surgindo desse processo de leitura, com os recursos de tela de transição de interação. Para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na tela quem eu me baseei para identificar esses recursos de tela de transição e de interação. Eu me baseei no Serafine Kachorsky Aguilera, do ano de 2016, onde eles falam que existem 3 recursos principais que estão previstos nessas obras digitais e pelas quais os agentes, os usuários, as crianças podem interagir, podem ler. Então, na obra do Spot, do autor David Wisner também foi o ilustrador, autor e ilustrador. Como recurso de tela, a gente tem, por exemplo, a palavra, aparece primeiro na primeira tela aqui, a palavra do título, e você precisa dar zoom. Cada vez que você dá zoom, você vai entrando em telas em mundos diferentes. A gente vai ter como a primeira tela, uma mesa com 5 objetos. E o leitor ele pode escolher para onde ele quer começar. Se ele quer começar pelo biscoito, pelo lápis, pelo jornal, pelo papel ou pelo sanduíche. Em qualquer objeto que ele fizer esse zoom, ele vai dar em outro mundo, em outro local, com novos personagens, com novos cenários. E esse é o que a gente chama de recurso de transição, o modo como o leitor ele vai transitar na narrativa, indo de uma tela para outra. E os recursos de interação são aqueles recursos que a gente toca na tela ou desliza para gerar algum efeito de animação ou recursos sonoros, que é o caso dessa tela aqui, onde tem as lulas que saem uma mancha azulada. No caso desse aplicativo, eu percebi que existem muito poucos recursos de interação. A riqueza dele é essa questão de você dar o zoom e ficar na narrativa infinitamente, porque ela nunca acaba. Você entra num mundo e nesse mundo você já identifica outro objeto e vai indo consequentemente. Aqui eu dei o zoom no papel, mecânicos, e foi indo. Conforme eu fui dando zoom, eu fui entrando, desde um ambiente externo até chegar a uma rua de uma cidade, com gatos e outros personagens. Aí aqui, por exemplo, para eu passar para outro lugar, eu fui dando zoom no lápis que está na mão da gata. Então, a partir do lápis, dando zoom, fui chegando até um outro ambiente, até chegar onde tem várias joaninhas ali, como vocês podem ver, e chego lá em outro local totalmente diferente. E aqui eu tenho que transitar para ir vendo o que está acontecendo, que cenários tem, que personagens e onde pode possivelmente estar o próximo objeto. Então, como foi então a leitura das crianças? O que eu percebi dessa experiência? Esses recursos de transição e interação, eles mantiveram os leitores concentrados na história, mesmo que essas características multimodais, como por exemplo, aproximar e afastar o dedo do polegar indicador, esse movimento de zoom que a gente dá no celular, por exemplo.
Isso foi um pouco complicado para o menino de 10 anos, que ele estava mais acostumado com o uso do mouse e do computador. Então eu tive que mediar um pouco essa parte. Mas isso, em nenhum momento eu percebi que isso foi um fator de desmotivação para eles. Na verdade, essa questão, esse desafio em transitar entre as cenas pela ferramenta Zoom, isso deixou eles mais ativos, eles queriam descobrir, eles queriam resolver esse problema. Outra questão também é em relação às ilustrações. As crianças, elas geralmente queriam retornar a outras telas e cenários para observar as ilustrações, dinâmica dos personagens. O que evidencia que as ilustrações ela também foram uma estratégia pedagógica bastante positiva do aplicativo. E a questão também da ludicidade, que eu acredito que os recursos de interação eles não foram foco de interesse das crianças. Esse aplicativo ele é bastante rico em termos de educação e arte e literatura, pelo fato de ele proporcionar mais uma experiência estética do que de entretenimento. Então eu super indico para quem quiser utilizar em sala de aula. Ele é pago, mas é um investimento que vale a pena. Ele só está disponível para iOS, mas eu sugiro vocês olharem no site do aplicativo. Ele tem guias para pais e professores, então, de como você pode conduzir atividades em sala de aula ou com a criança em casa. E então, para concluir um pouco essa conversa, uma conversa rápida, né? Mas que eu acho que eu consegui falar um pouco com vocês como foi essa experiência. Mesmo que a gente veja que esses livros aplicativos literários, eles têm características e elementos que vêm dos jogos digitais, a gente ainda tem que ter em mente que entender que os book apps eles são formas literárias distintas, eles não são jogos. A gente tem que ter uma dedicação mais próxima em relação aos métodos de análise, estratégias de leitura e práticas pedagógicas. Não podemos tomar eles como meros jogos, meros produtos de entretenimento. Assim como um livro impresso, a literatura digital ela é um fenômeno sensorial perceptivo e a gente não pode deixar de lado os espaços materiais físicos, os livros impressos. Os dois são fundamentais para a prática de letramento das crianças. A gente não pode usar um em detrimento do outro, a gente tem que usar os dois em conjunto. Os dois são importantes para a leitura e para a estética das crianças, desenvolvimento da estética, desenvolvimento de espírito criativo e perceptivo. O que ao final eu percebi desse livro aplicativo é essa natureza multissensória dele, que já é desempenhada pelo próprio dispositivo móvel, o iPad, que ele já é multissensorial, e que a gente tem que entender também, né, e isso é observável em qualquer lugar que a gente vê os jovens e as crianças utilizando, que essa é uma nova geração que ela possui uma postura mais exploradora. E essa questão de você ler um aplicativo literário, a criança ler, fruir num aplicativo literário, e já é uma atividade de especulação sensorial, então eles vão ter mais facilidade, eles vão se interessar por isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Quem tiver interesse, quem tiver questões que gostaria de discutir comigo, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, através desse endereço que está na tela. E se vocês quiserem saber mais sobre literatura digital infantil, sobre a experiência que eu tive, é só acessar o site da pesquisa. Muito obrigada e até mais.